verão, tem outono, tem inverno e tem primavera, né? Eu poderia dizer que isso é um tipo de conjunto. O conjunto de estações, qualquer. E esse conjunto de estações, ele compreende 4 elementos. Primavera, verão, outono e inverno. Todos compreenderam até aí, né? Eu posso passar um conceito também, Jafé? Pode sim, isso é apenas monitor. Vê, pessoal, quando ele fala da questão conjunto em si, o que é conjunto? Desde sempre a gente tem a necessidade de agrupar coisas. Por exemplo, se eu digo meu pai, minha mãe e meus irmãos. Quando eu falo assim, pai, mãe, filho, se a gente nos junta tudo, não se torna o conceito família. Então, o conjunto, ele tem essa função, a questão de agrupar. O que é conjunto? É simplesmente agrupar condições, agrupar coisas. Essas coisas nem sempre podem ser iguais, ou também nem sempre são iguais, ou também podem ser diferentes. Então, toda vez que vocês tiverem a noção de conjunto, conjunto é simplesmente quando eu quero agrupar coisas. Exemplo, se eu agrupo, como o monitor falou, estações do ano. Quem é o conjunto de estações do ano? Outono, inverno, verão e primavera. Eu não agrupei essas características, então conjunto surge da necessidade de agrupar. Toda vez que eu quero agrupar alguma coisa, eu denomino de conjunto. Todo mundo entendeu a definição de conjunto? Agrupar coisas, sejam elas iguais ou sejam elas diferentes. Já consegue colocar o slide? Consigo, estão vendo? A ideia de conjunto é abordada, tá vendo? Não apareceu aqui para mim também, não. Eita, será que Ah, falta eu clicar para compartilhar. Compartilha. Agora foi, eu acho. Foi? Não, foi não, ainda não. Não? Ó, o Meet e o Google tá compartilhando sua tela, tá aqui dizendo. Tá ouvindo? Eita. Correu um erro, vou tentar de novo, peraí. Manda o slide para mim pelo WhatsApp, qualquer coisa. Deixa eu tentar iniciar de novo a apresentação. Tá bom. Estão vendo agora? Agora tá aparecendo. Já boa Tá, tarde né? está apresentando. Tá vendo aí a ideia de conjunto escrito? Não apareceu o slide. A apresentação, mas já boa... Agora apareceu. Ah, porque tem atraso, né? Bota em F5. Botei. Conjunto. Todo mundo está conseguindo visualizar o slide? Agora apareceu, não foi? Pronto. Eu vou ler o slide e a partir disso eu vou dar a explicação, tá? Tá bom. Eu vou repetir o que eu disse porque agora tem slide. A ideia de conjunto é abordada desde a primeira série da escola. Você aprende ele sem a pessoa falar, oh, você acabou de aprender conjunto. Você aprende ele sem perceber. Aqui, os termos inverno, verão, outono e primavera são elementos do conjunto de estações. Então, a gente pode dizer que o conjunto é a forma de organizar algumas coisas. Pode ser estação, pode ser, por exemplo, cores primárias. Qual é o conjunto de cores primárias? Vermelho, amarelo e azul. Conjunto de cores secundárias. Laranja, verde e roxo. Esses são dois conjuntos diferentes. Aí Fala mais devagar, Jafé. Fala mais devagar. Tem o conjunto de cores primárias, por exemplo. Vermelho, amarelo e azul. São 3 elementos que vão estar no conjunto das cores primárias. Entenderam?
Todo mundo entendeu que conjunto é a minha necessidade de agrupar coisas. Quando eu agrupo coisas, sejam elas de formas diferentes ou forma igual, eu denomino de conjunto. É isso que o monitor quer passar para vocês. A ideia de conjunto é abordado desde as séries iniciais da escola, é a organização de elementos. Toda vez que eu organizo elementos, eu denomino de conjuntos. Pronto, tudo pode ser organizado nessa forma. Alfabeto, de A a Z. Tudo pode ser introduzido dentro de um parâmetro para você organizar tudo. Família, cores, letras, tudo. Até estações. Todo mundo entendeu essa parte, então eu posso passar o slide, né? Pode. Então, existem algumas formas para eu representar isso no papel. Por exemplo, estações, está aqui, ó. O nome do conjunto vai estar fora do círculo. Então, como o nome desse conjunto que eu denominei foi estações, ele está fora aqui, ó. Deixa eu... Aí, aponta a letra. Ó, esse aqui, ele está fora por quê? Porque ele é o nome do conjunto. Tudo que tiver dentro do conjunto faz parte, é um elemento do conjunto. Primavera é um elemento do conjunto, verão é um elemento do conjunto, outono e inverno é a mesma coisa, certo? Então, essa é uma forma através de um desenho. Você faz um círculo e tudo que tiver dentro é o elemento e tudo que tiver fora, no caso o nome, vai ser o nome do conjunto. E o nome dessa representação é por diagramação, porque ele é um diagrama, né? Você faz um diagrama e divide o que é nome e o que é elemento, certo? Tem essa outra aqui, ó, representação por enumeração. É aquela representação mais assustadora, por dizer. Bota chaves, bota igualdade, enfim, mas vai ficar tudo claro agora. Estações é igual a primavera, outono e verão. Você pode pensar assim, estações é a mesma coisa desses elementos aqui, ó. Por quê? Porque isso é o nome do conjunto. Tudo que vem depois aqui são os elementos. Vocês entenderam? Estão ouvindo? E uma coisa também que é muito importante é porque aqui no slide a gente colocou em letras maiúsculas tanto o nome do conjunto como os elementos. Mas uma observação muito importante é que o nome do conjunto ele sempre vai vir em letra maiúscula e os elementos que estão dentro do conjunto eles sempre vão vir em letra minúscula. O vestibular cobra muito isso. Principalmente o vestibular do IF, o vestibular da UPE, para quem é terceiranista, SSA, né? em relação a conjuntos, o conjunto é sempre dado, ele sempre começa com a letra maiúscula, e os elementos sempre vão vir em letras minúsculas. Então, toda vez que eu quiser representar um conjunto, eu escrevo esse conjunto com letra maiúscula, e os elementos eu começo com letra minúscula. Todo mundo deu para entender a diferença entre conjunto e elemento? Conjunto é o maior, elemento é o menor. Elemento é o que está dentro do conjunto. Deu para entender, galera? Bom, posso continuar. Eles entenderam porque eu não estou nem vendo o chat. Estou aqui no slide. Deu. Entenderam, já pode continuar. Ó, aqui embaixo, ó, eu não me tentei isso, desculpa, gente, sobre... Porque faz tanto tempo. Eu deixei maiúsculo aqui, mas tá errado. Ó, aqui embaixo vocês podem ver, ó. Primavera, que era para estar minúsculo, porque é elemento. Pertence, esse Ezinho, ele pertence, tá? Esse E que é meio estranho. Pertence ao quê? Ao conjunto de estações. Por que ele pertence? Porque ele é elemento, tá bom? O elemento vem antes, ó. O elemento pertence ao conjunto. Primavera pertence às estações. Janeiro não é nem estação, né? Então eu posso escrever assim, ó, janeiro não pertence às estações. Entenderam? Porque quando pertence, é esse E aqui, ó. Quando não pertence, é o E cortado. Esse é um conceito que também é muito cobrado nos vestibulares. Esse Ezinho assim, esse E cortado. O que é que pertence, o que é que não pertence? Deu para entender? O conceito de... Se fizer um X, tá errado. Oi, José. Se fizer um X ao invés só do traço, tá errado? Tá errado. Pertence sempre vai ser um E maiúsculo e o não pertence é um E maiúsculo com traço. Isso é relação de pertinência. Não pode representar com nenhuma outra letra. O E pertence e o E com traço não pertence. Deu para entender?
a relação de pertinência. Um elemento vai pertencer ao conjunto se ele estiver dentro daquele conjunto. E como é que eu represento? Com E maiúsculo sem um traço. E toda vez que tiver um E maiúsculo com um traço, quer dizer que aquele elemento não pertence ao conjunto. Se eu colocasse aí, a gente sabe que as estações são primavera, outono, verão e inverno. Se eu colocasse aí, como o Jafé colocou, janeiro. Janeiro pertence ao conjunto de estações? Não. Então seria janeiro, um E maiúsculo, um traço nesse E dizendo estações. O E significa não pertence. E o E sem o traço significa pertence. Deu para entender todo mundo? Quando todo mundo tiver entendido, eu passo o slide. Ótimo, Jafé. Pode continuar. Aqui, operação com conjuntos, né? É a parte de cálculo com conjuntos, né? Tem três processos, três maneiras de você fazer essas operações. Um é a união, aqui escrito, interseção e a subtração. Para eu lembrar o que é esse U, ou esse aqui, esse é um arco, né? Cortar, virado para baixo, o que é que eu faço para lembrar? U de união. O de união me fez lembrar durante os 3 anos que esse é o símbolo de união e esse é o símbolo de interseção. O de união, interseção, subtração, todo mundo já conhece, né? Que é um tracinho. Então, se você lembrar de U de união, você vai lembrar de todo o resto. Eu vou explicar agora o que é a união. É a soma de todos os elementos entre 2 ou mais conjuntos. Eu vou explicar agora o que eu acabei de dizer. Supondo agora 2 conjuntos, qual é? Por exemplo, um conjunto A com 2 elementos diferentes e um conjunto B com outros 2 elementos, certo? Se eu fizer a união desses 2 conjuntos, todos os conjuntos entre os dois vai ser um só. Tá aqui o exemplo. Conjunto A tem o elemento 1, tem o elemento 2 e tem o elemento 3, certo? Tem outro conjunto aqui, conjunto B. Tem o elemento 2, o elemento 3 e o elemento 4 e o 5, certo? Vamos agora para a operação. O que eu acabei de explicar foi a união. O elemento 1 está aqui, então ele vem para cá, para a união. O elemento 2 está no conjunto A, mas também está no elemento B. Eu só preciso colocar uma vez. Não vou colocar 1, 2, 2, porque é o mesmo elemento, tá entendendo? Sempre que for união, vai juntar os 2 conjuntos. Então vai ficar 1, 2, 3. Aqui se repete, então não faz nada. Aqui se repete, então não faz nada. Fica 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu pego as diferenças entre os conjuntos e as semelhanças e faço um conjunto só. A unido a B faz o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês entenderam o que aconteceu, né? Sim. Todo mundo está entendendo o que o professor está falando? Sim. Ok. Ele explicou aí o conceito de união, interseção e subtração. O conceito de união é o arco de cabeça para cima. O de união, o para cima, é tudo que agora a gente está evitando. É só lembrar da pandemia. A gente não pode fazer aglomeração. Se a gente quiser uma união, a gente aglomera tudo. Então, se lembra união, junção, interseção é o arco de cabeça para baixo, é o U de cabeça para baixo. É aquela parte que se repete. Se eu digo 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3 e 5 é o conjunto A. E se agora eu digo 1, 3 e 2, conjunto B. Quem é que se repete? 1 e 3. Então, a união é a repetição dos elementos. Tanto é a união, é a inclusão de tudo. Desculpa, eu estava falando do conceito de interseção, me perdi um pouco. União é unir tudo. Interseção é eu botar dentro de um conjunto aquilo que se repete. Como já explicou aí no conjunto A e no conjunto B. Deu para entender, galera, o que é união e interseção? Pronto. Interseção, como ele falou, eu vou selecionar o que está se repetindo entre os 2 conjuntos. Tudo que pertencer a um só conjunto fica de fora, na interseção.
Foi o que ele falou. O que tiver em comum entre os dois conjuntos vai se repetir para fazer o conjunto de interseção. 1, 2 e 3, 2, 3, 4, 5. Quais são os elementos que são em comum entre os dois? Um é em comum, um está no A. Um não está no B, então não é comum. O 2 está no A e o 2 está no B. Já é um elemento comum aqui. 3 está no A e 3 está no B. Já é outro em comum. 4 está no B, mas não está no A. Então está fora. 5 está no B, não está no A. Então não entra também. O único que entrou foi o 2 e foi o 3. Então, ó, A com interseção em B faz o conjunto com os elementos 2 e 3. Todo mundo entendeu? Sim, Jafé, eu entendi. Sim. Pronto, agora vamos para a subtração, que é a última operação que é feita. Como é que você pensa, como é que faz a subtração? Por exemplo, A menos B. O que é que o A tem que o B não tem? Vamos ver. O que é que o A tem que o B não tem? Vamos ver. O A tem 1? Tem. O B tem? Não. Então o B entra. O 1 entra. O A tem 2? Tem. O B tem 2? Tem. Eita, não pode então. O A tem 3? Tem. O B tem 3 também. Então só um que é exclusivo do A. Aí deixa aqui, ó. O que é que o A tem que o B não tem? Só o elemento 1. Bora trocar agora. Eu fiz isso para mostrar que se trocar aqui, não necessariamente vai dar o mesmo resultado. Eu acho que não dá o mesmo resultado, né? Não tem como. Não dá o mesmo resultado. O B é menos o A. O 2. O 2, será que só o B tem? Vamos ver. O 2 tem aqui e tem aqui. Não, então não pode. O 3 também. O 4 é exclusivo do B. E o 5 também. Então, o que é que o B tem que o A não tem? O elemento 4 e 5. Essa é a forma que eu penso para fazer rápido essas questões de subtração de conjuntos. Eu penso assim, o que é que o elemento, o que é que um conjunto tem que o outro não tem? É como fosse, Jafé, é o que sobra da interseção, não é? Pode ser também. Mas eu falei assim porque a ordem não muda. Por exemplo, A menos B é diferente de B menos A. Entendi. Todos entenderam o que o professor falou, o que o monitor falou? Sim. Sim, né? Posso passar então, né? Ótimo. Conjunto nulo. Ótimo. Ele agora vai explicar sobre conjunto. Passa, Jafé. Passo. Conjunto nulo ou conjunto vazio, né? É um outro tipo de conjunto que eu vou explicar agora. Eu falei agora, todos os exemplos que eu dei tinha pelo menos um elemento no conjunto, né? Tinha conjunto família, conjunto cores, conjunto alfabeto. E tem um conjunto que não tem elementos, não tem nenhum elemento. Tá aqui escrito, é um conjunto sem elementos. Ele pode ser representado por, assim, é uma chave e sem nenhum elemento dentro, vazio, dá um espaço e fecha. Ou bota a chave, bota esse ozinho cortado e fecha. Eu tenho que lembrar, frisar bem, que esse símbolo aqui, esse O cortado, ele não é um elemento. Porque eu vou voltar aqui agora, ó, cadê? Representação por enumeração. Bota a chave, tudo que tiver dentro da chave é elemento. Foi assim que eu falei, não foi? Mas nesse caso, o que está dentro da chave, se for isso aqui, não é elemento. Esse símbolo não representa o elemento de um conjunto. Ele é vazio. Aqui é a representação desse conjunto, da outra forma. Certo? E um conjunto, ele pode ter todos os elementos em comum ao outro. Por exemplo, vamos supor agora o conjunto nulo e esse conjunto aqui, conjunto A. Conjunto nulo e conjunto A. O conjunto nulo, todos os elementos do conjunto nulo, não tem nenhum, tá? Todos os elementos do conjunto nulo estão presentes no conjunto A. Por quê? Porque aqui também tem a falta de elementos. Tem 1, 2 e 3 e também ele está dentro do outro. Estão entendendo? Como ele esse elemento. Fala, Jafé. Esse conjunto vazio, ele está dentro de todos os outros, porque é como se fosse assim. Ele cabe nos outros conjuntos, já que ele não tem elemento. Ele consegue entrar nos outros, ele faz parte dos outros. Ele está querendo dizer que o conjunto vazio ele é sempre subconjunto de qualquer conjunto.
Então, toda vez que vocês forem fazer uma contagem de quantos elementos tem dentro de um conjunto, vocês sempre colocam o conjunto vazio. Se eu digo, Sim. por exemplo, um conjunto A, o conjunto A tem 1, 2, 3 e 4. Quantos elementos tem nesse conjunto? Um aluno que não sabe vai dizer que tem 4 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4. Mas o aluno que estudou comigo com o Jafé sabe que o conjunto vazio, ele sempre está dentro de qualquer conjunto. Então, sempre que você for contar o número de elementos dentro de um conjunto, você sempre coloca o conjunto vazio, porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto vazio, independente se ele tiver, não, ele sempre vai estar. É uma propriedade dele. O conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Deu para entender agora, Vitória Regina, que o conjunto vazio é sempre conjunto de qualquer conjunto? Sempre você vai incluir o conjunto vazio em qualquer conjunto. Jafé, José Diego pediu para tu explicar a subtração de novo de conjunto. Tá Volta bom. lá, por favor, explicar ele. Eu vou dar outro exemplo aqui, então. Vamos supor dois conjuntos. Agora eu vou tirar o número e colocar nomes, né? Conjunto de estações. Conjunto de estações e conjunto ano, por exemplo, conjunto meses. Primavera, outono, verão e inverno. Esse é o conjunto de estações. O conjunto dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro, certo? A subtração entre o conjunto das estações e o conjunto dos meses eu farei da seguinte forma. Quais são os elementos que o conjunto de estações tem que o conjunto dos meses não tem? Eu faço essa comparação entre os dois. Vamos ver agora quais são os elementos exclusivos do conjunto de estações que eu acabei de dizer. O conjunto primavera, verão, os elementos. Os elementos primavera, verão, outono e inverno, eles são exclusivos do conjunto de estações. Então, se eu fizer o conjunto de estações menos o conjunto meses, o resultado vai ser esse. Os elementos exclusivos daquele conjunto. Se for claro assim, eu tenho que explicar de outra forma. Eu entendi. Eu só queria, tipo, saber, porque, por exemplo, se um tem uma coisa e o outro tem uma coisa, aí os dois têm uma coisa em comum, isso não vai contar. Mas, Não por vai exemplo, contar. você só vai contar o que tem de exclusivo na primeira coisa, né? Sempre você valoriza o primeiro conjunto. Ok. Deu para entender agora, Diego? Sim. Beleza. Então pode passar, Jafé. Tá bom. Obrigado. Nada. Entendeu mesmo, né? Sim. Se não entendeu, a gente explica de novo. Outro nome, o conjunto A não tem elementos, portanto, o conjunto nulário. Esse é outro nome que pode ser dado, conjunto nulo, vazio ou nulário. É importante, está aqui escrito, acabei de falar, o termo, eu não lembro nem o nome disso aqui, tu lembra Qual? o nome desse símbolo? Conjunto vazio. Esse não, o termo conjunto vazio não é elemento do conjunto citado, porque aqui não tem elementos, como você pode ver, ele é realmente vazio. O conjunto é como a frase aqui fala, o termo conjunto vazio não é um elemento do conjunto citado. Por que ele não é um conjunto citado? Porque o conjunto vazio ele sempre vai ser dentro de qualquer conjunto, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Ele não precisa ser citado para existir. Ele sempre vai existir, independente dele ser citado ou não. Deu para entender que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto? Se todo Até mundo dele entendeu, mesmo. coloca um ok para mim, um sim. Também tem o conjunto unitário. Eu esqueci de botar no slide aqui, mas acabei lembrando agora. O conjunto unitário ele só tem um elemento. O próprio nome já diz, né? Conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É um conjunto que só tem um elemento. Por exemplo, se existisse só uma borboleta no mundo, esse conjunto seria chamado de quê? Conjunto unitário das borboletas, porque só ia ter um elemento. Conjunto unitário, um elemento. Conjunto vazio, nenhum elemento.
Deu para entender, galera? Professor, em relação a uma coisa que o senhor falou, tipo, que você falou que esse conjunto vazio, ele sempre está dentro de outros conjuntos. Aí, por exemplo, se um conjunto A tiver 1, 2, 3, 4 e 5 dentro. Aí, no caso, ao invés de a pessoa pensar que vai ter 5 elementos dentro, vai ter 6, é? Sim, senhor. Porque o conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Certo. Aí, tendo ele um subconjunto, ele vai se tornar um elemento, é? Se torna um elemento. Ok. Beleza. Bom, como eu falei, ó, existem diversos conjuntos para determinar os números. Tudo pode ser organizado com conjuntos, até os números. Tá? Tem 5 que eu vou falar aqui, certo? O primeiro é o mais fácil, que é o número prático, eu diria assim, material, que são os números naturais. São números positivos, não decimais, sem vírgula, e o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos elementos esse conjunto tem? Infinitos, porque os números não acabam, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até explodir para o infinito. Esses são os conjuntos de números naturais. Começa no zero e não termina. Entenderam? Entenderam, né? Números inteiros agora, né? Os números inteiros comportam todos os números naturais e mais alguns. Esses outros são os números negativos. Então, tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até infinito. E tem o 0 e o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o infinito também. Então, ele é infinito de um lado e de outro. Todo mundo entendeu os números naturais inteiros? Vocês se lembram daquela reta numérica que é muito, muito chata? Uma reta numérica que pede para você fazer comparação. Então, sempre vai começar com os números naturais e os números inteiros. Na reta numérica, sempre vai vir os números negativos antes, porque são os números menores que zero, e depois que zero. Por isso que o zero se diz que é o elemento neutro. É o elemento que sempre vai estar no meio entre qualquer conjunto. Então, na reta numérica sempre vai vir do negativo para o positivo infinito. Então, números naturais são os números que começam de zero e vão até o infinito. É aqui que entra aquele conceito também de antecessor e sucessor. O que é o antecessor de um número? É quando o número vem antes do outro. Se eu coloco o número 9, quem é o antecessor de 9? 8. 8 não vem antes de 9? E quem é o sucessor de 9? 10. Porque vem depois do 9. Então, entra no conceito de números naturais, antecessor e sucessor. O que é antecessor? Todo número que vem antes daquele. O que é sucessor é o número que vem depois daquele. Deu para entender, galera, o conceito de antecessor e sucessor dentro de números naturais? Inteiros a mesma coisa. Quem é aquele número anterior àquele número negativo? Quem é aquele número sucessor àquele número negativo? Pode continuar, Jafé. Então, pegando o gancho aí, o único número que não tem antecessor nos conjuntos naturais é o zero, porque ele é o primeiro elemento na ordem desse conjunto. Ó, o 1, o antecessor é 0. O 2, o antecessor é 1. O 0 não posso dizer que é menos 1, porque menos 1 não faz parte dos conjuntos naturais. Entenderam? Então, ele é o único número, o único elemento que não tem antecessor. Número 0 nos números naturais. Fechou o número natural, números positivos, não decimais e o 0, tá? Vamos por inteiro agora, são os números negativos, o 0 e os positivos. Nenhum com vírgula ainda. Nenhum pode ter vírgula. Nem o natural, nem o inteiro. Racionais. Todos os números providos de uma razão de números inteiros com um denominador diferente de zero. Eu sei que ninguém entendeu nada até agora, mas eu vou explicar. O que é a razão? Razão é divisão. 10 dividido por 2 é a razão. 3 dividido por 5 é outra. X dividido por Y é outra também. Todos os números providos de uma razão de números inteiros. Então tem que saber primeiro. Espera aí. Para saber racionais, tem que saber inteiros. Porque, ó,
tem que ter uma razão, uma divisão entre números inteiros. Então, eu posso dividir menos 3 por menos 5. Posso, porque menos 3 e menos 5, os dois são números inteiros. Mas eu não posso dividir 3,7 por 2, porque 3,7 não é um número inteiro. Entenderam, né? Tem essa cláusula também, ó. Tá cortando um pouco, Jafé. Vou explicar de novo, então. Racionais. O teu áudio tá cortando um pouco. Pega um fone para mim, por favor. Tá ouvindo ainda? O que o monitor quer falar que o número racional é aquele número que pode ser dividido pelo outro. Então, o que é o número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Porque fração não é uma razão entre o numerador e o denominador. Então, número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Mas essa divisão na fração, o denominador é diferente de zero. Por que, galera? Porque não se divide por zero. Tudo que é dividido por zero não existe. Se vocês quiserem fazer um teste, coloquem aí na calculadora do celular de vocês 5 dividido por zero. Vai dizer que não dá, porque nenhum número pode ser dividido por zero. Beleza? Então, números racionais são aquelas dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas. Deu para entender o conceito de números, de conjuntos racionais? Todo número que pode ser escrito na forma de fração, mas com denominador diferente de zero. Ó, bora fazer teste agora. Pode continuar, Jafé. 0,6 é um número racional? Deixa eu ver. Se eu pegar 6 e dividir por 10, eu consigo obter 0,6. Então, sim, racional é um número... 0,6 é um número racional, porque eu posso dividir 6 por 10. 6 e 10 são dois números inteiros. 0,7, mesma coisa. Eu posso dividir 7 e posso dividir 10. Então, eu consigo falar, eu posso dizer que 0,7 é outro número racional. Tá entendendo? Entenderam, né? Eu tenho que achar uma conta para achar aquele número através dessa aqui, ó, da razão de dois números inteiros com denominador diferente de zero. Posso pular, né? Irracionais. Bota só um i na frente dos racionais. Então, todo mundo vai entender. Números que não podem ser obtidos através de uma razão. Horrível o teu áudio, já foi. Tá horrível. Chega mais perto aqui, então. Melhorou? Desliga o teu microfone, que eu continuo. Daqui a pouco tu entra. Tá. Peraí. Porque mas deixa a apresentação. Tu vai passando a apresentação, beleza? Tá, deixa eu só... Peraí. Porque teu microfone tá... Deixa na apresentação. Não, eu não consigo desligar o microfone sem... Como é que desliga o microfone? Então deixa assim mesmo. Coloca lá na apresentação. Se tu entrar no Meet, tem uma opção que dá para tirar o som. Estão ouvindo? Tem que voltar para a tela inicial. Estão ouvindo? Sim. Sim? Oi, Diego. Sim. Oi, eu queria dizer que, se ele quisesse tirar o áudio, que tem na opção no Meet. Estão me ouvindo? Ótimo. Então, vamos lá. A gente agora vai falar sobre números irracionais. O que são os números irracionais? Estão me ouvindo? Os números irracionais... Tá. Os números irracionais são os números que não podem ser obtidos através de uma razão com números inteiros. São números decimais não periódicos. Então, o que são os números irracionais, galera? Os números irracionais são os números que não podem ser escritos na forma de fração ou razão.
Deu para entender essa diferença entre números racionais e números irracionais? Que números racionais são todos os números que eu consigo escrever na forma de fração. E essa divisão não pode ser por zero. E números irracionais eu não consigo escrever no número por fração. Isso é o conceito de irracionais. Deixa eu citar um exemplo de números irracionais. Raízes. Eu coloco menos 25 dividido por 5. Não pode, vai dar um número negativo. Eu não posso escrever aquele número. São as raízes. Um exemplo, Diego, que em números irracionais são as raízes. Raízes não exatas, que entra o conceito de números complexos, entende? Aqueles números que eu não posso escrever de forma positiva. Então, números irracionais, a gente pode citar as raízes. Jafé, estás me ouvindo? Sim, tá me ouvindo? Tá, então continua. Números reais. Tá. Melhorou o áudio agora? Sim. Melhorou. Tá. É o conjunto obtido após a união do conjunto dos números racionais e irracionais. Então, ó, não precisa explicar nada aqui, né? Se você entender os números racionais e os irracionais, só juntar os dois. Usar aquele conceito que eu falei de união, pegar todos os elementos racionais e juntar com todos os elementos racionais, vai ser números reais. Então, por exemplo, raiz de 2 é um número real? Sim, porque é um número irracional. E o número irracional é subconjunto dos números reais. 0,6 é um número real? Sim, porque 0,6 é um número racional. Então, deixa eu ligar o lápis aqui, peraí. Peraí. Números naturais é que tá na hora. Faz um desenho. De quê? Ah, peraí. Caneta aqui, né? Tipo, tem algum elemento do conjunto dos números reais que não tem Oi, dos Diego. números irracionais? Pode falar, Diego. Tem algum conjunto exclusivo dos números reais que não Diego, tem não abre o dos números microfone, não. irracionais? Digita no chat que eu leio. Ok. Porque senão dá microfonia, Diego. Vários microfones ligados ao mesmo tempo. Ó, esse é o conjunto dos números naturais, tá? Certo? Preste atenção no desenho. Que esse desenho cai muito em prova do vestibular. Ó, tá aqui os números naturais. Todos os números positivos, não decimais e o zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o infinito. Os números inteiros têm todos os elementos que os naturais têm e mais alguns. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Pego aqui, ó. Número inteiro é o Z. Certo? Eu pego outra cor aqui para facilitar. Vocês entenderam por que o conjunto inteiro está envolvendo o conjunto dos naturais? Porque todos esses daqui também são dos números inteiros. E tem alguns outros, ó. Essa parte aqui, ó, não faz parte dos naturais. Tá entendendo? Agora vamos lá. Números inteiros e racionais. Os racionais comportam também todos esses dois. E mais alguns. Sempre mais alguns. Todo mundo está entendendo até agora, né? Números, os reais Todo são mundo está conseguindo ver o desenho na tela que ele está fazendo? São os números reais. Reais não. Eita, fiz errado. Peraí. Tanto R de real. Diego, eu vou responder tua pergunta assim que ele terminar o raciocínio dele, tá? Tem aqui os números racionais, tá? Certo? O verde é o racional, tá? Eu vou grifar aqui para facilitar. O verde é aqui os racionais. O vermelho são os naturais. E os inteiros também são vermelhos, que eu nem me atentei a isso. Vamos agora para o racional. Outra cor aqui, roxo. Racionais. Números que não podem ser obtidos através de uma razão com números inteiros. São números decimais não periódicos. Então ele vem fora.
Por quê? São números decimais não periódicos. Então, ó, não tem nenhum deles no racional, não tem nenhum deles no inteiro nem no natural. Então, ele está um pouquinho fora aqui. Entenderam? Ele não é subconjunto desses aqui. Aí, mas agora vem um. Eita, azul não. Azul vai ficar ruim. Amarelo. Amarelo, né? Eita. Esse mais escurinho aqui. Tem um, ó, que envolve todos eles. Não tem problema riscar aqui não, né? Não. Tem amarelo que envolve todos eles aqui, ó. Esses reais aqui. Então, se eu perguntar, os números irracionais é subconjunto dos números inteiros? Não. É só ver o desenho aqui, ó. Tá fora, tá vendo? Não é subconjunto. Os números reais. É como os números irracionais eles fossem isolados, eles fossem diferentes. Respondendo a pergunta de Diego, pi. Pi é um número que a gente não sabe que ele é racional ou irracional. E ele não tem casas. A gente não sabe se ele é finito ou infinito. Não sabe se ele dá para ser irracional ou racional. Por isso que pi fica nesse meio termo, Diego, entre racional e irracional. Um exemplo lá que você perguntou, pi, o elemento pi, que geralmente em questão de vestibular ou tá 3 ou tá 3,14. Deu para entender, Diego? De qualquer Que tu forma, me pi é número perguntou. real. Não é isso? De qualquer forma, pi é um número real, porque nas duas possibilidades ele vai fazer parte de números reais. Não é isso? Certo. Então, voltando aqui, se eu fizer uma pergunta, esse desenho responde tudo sobre os subconjuntos entre os números. O número natural é o subconjunto de todos os outros que eu citei aqui, menos o racional, tá? O número natural é o subconjunto dos racionais? É só você olhar aqui, ó. Ele está dentro desse verdinho aqui, ó. Os números inteiros, ele é subconjunto dos números reais? Sim. Números reais... Estão entendendo essa relação, né? Números racionais, ele não tem nenhum subconjunto. Nem o natural, nem o inteiro, nem o racional, nem o real. Ele é isolado, como o nosso professor aqui falou. Posso pular aqui, né? Rapidinho, Jafé. Ítalo está perguntando para mim quais são as letras usadas para definir irracionais e reais. As letras para definir irracionais é IR e para definir reais é a letra R. Deu para entender, Ítalo? E Diego, acho que sim. Acho não, vou explicar de novo. Você perguntou mesmo assim para mim. Tem algum conjunto exclusivo dos números reais que não tenha nos irracionais? Tem. Pi. A gente não sabe se ele é exclusivo dos reais ou ele não é dos irracionais. Pi é uma incógnita. Então a gente não sabe. Ele é exclusivo de um ou do outro. Mas outro exemplo também, que é exclusivo dos números reais. As raízes exatas. As raízes exatas é exclusivo dos números reais. Conceito de raiz é exclusivo dos números reais. Deu para entender, Diego? Agora, com o pi com as raízes. Agora sim. É porque eu pensava que era justamente isso, que eu pensava que tinha um conjunto de números imaginários. É que foi o último assunto que eu estudei, só que eu não me lembro muito não, sabe? Mas enfim, agora eu Conjuntos consigo entender. imaginários vai surgir a partir do momento que um cara vai descobrir lá numa banheira, na piscina, na Grécia, que existem números com raízes negativas. A partir desse momento lá na Grécia, que o cara percebe que existem números com raízes negativas, que surge o conceito de números imaginários. É como ele desaprendesse tudo que ele aprendeu. Porque até antes de a gente chegar no terceiro ano do ensino médio, a gente aprende que não existe raiz de número negativo. Mas quando chega no terceiro ano, a gente descobre que os números complexos são números de raízes negativas. Então, por isso que entra o conceito de números imaginários. Mas conceitos de números imaginários, a gente só vai descobrir esses números a partir de equações com matrizes, com determinantes, para descobrir que existem conceitos de números imaginários.
Deu para entender, Diego, aonde que entram os números imaginários a partir da necessidade que eu tenho de transformar raízes negativas. Pode continuar, Jafé, pode passar o slide. Pode passar, né? Todo mundo entendeu essa relação que tem números reais e racionais. Ó, outra coisa, não foi perguntado aqui, mas números racionais, ele é representado pela letra Q. Eu esqueci de botar, eu não botei nem o real, nem o racional, nem o racional, mas eu coloquei agora aí. Q e R. Esse R aqui, ó, peraí, esse R aqui é dobrado mesmo, tá? Tem uma perninha aqui, tem outra, ele é duplo aqui. Eita, não salvou aquelas questões de diagrama de Venn. Eu posso pesquisar agora na internet. Eu fiz o arquivo, mas ele não salvou, que tá no HD. Pode. Peraí. Eu tinha feito aqui, ó, quer manter a alteração de tinta? Descartar. Ver se não estraga o slide. Meet. A gente agora vai falar um pouquinho, por enquanto que ele não abre aí, a gente agora vai falar um pouquinho sobre diagrama de Venn. A gente já aprendeu que os números em si, os conjuntos, eles podem ser representados tanto por numeração como por diagrama. A gente agora vai aprender fazendo uma questão sobre diagrama, que é aquelas questões que caem muito no vestibular. Então, a gente vai agora aprender um pouquinho de diagrama de Venn com uma questão. Ó, essa questão que é Exal, não sei se é Exal, eu não sei nem que faculdade é essa, mas é em vestibular. Foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que habitualmente assistem. Obteve-se o resultado seguinte. Aqui, ó. 300 pessoas assistem o canal A, como eu falei. 200... Então, a gente já vai anotar isso. 300 pessoas assistem o canal A. Aí faz um círculo já. Faz um círculo com A e bota 270 pessoas dentro. Quer dizer, ainda não, peraí, deixa eu explicar. Tem como usar canetinha, Jafé? Peraí. Não, na internet não. Eu faço no slide, eu crio slide novo e uso caneta. Tá bom. Depois que eu leio. Obteve o resultado seguinte: 300 pessoas assistem ao canal A. 270 pessoas assistem ao canal B. Das quais desses Bs, 150 assistem a ambos os canais A e B. Ou seja, desses 270 que ele falou, 150, além de assistir o canal B, assiste também o A. Então, não é mais 150, não. É desses 170, uma parte assiste também ao canal A. E 80 assistem a outros canais distintos de A e B. Certo? Eu vou agora botar no slide. Vou botar aqui abrir o slide aqui. Novo slide. Cadê o delete? Aqui, cheio. Esse delete. Ó, tu pode me dizer as informações, eu vou deixar a tela cheia e tu me diz, tá? Tá. 270 A. Peraí. A 270 A. B. Volta lá na questão para eu ver quanto é B. Não dá uma corrente luminescente. Peraí. Pede para o pessoal aí na tua casa fazer um pouquinho de silêncio. Professor, Vou pedir aqui para fazer silêncio. Não é Ô, Joab. 300 não, A, 300A, 270B. Deixa eu voltar aqui, vamos. 300 pessoas. 300A. Vamos lá, 300A, 270B. Peraí, calma. Borracha aqui. Ah, não tem como botar borracha porque foi mantido. Peraí. Diz o aí. 300. B. 270. A e B é quanto, pessoal? A e B? 150. Se eu não me engano, 150.
A, I, A e B, 150. E quem não faz parte de A e B, que é o conjunto C, é 80. ele quer o que mesmo na pergunta? Deixa eu ver. O número de pessoas entrevistadas, ok. Ele quer saber o número total de pessoas que foram abordadas. Vou começar aqui, vou olhar um pouquinho desse vermelho que já enjoou. Vou fazer aqui, ó. Tem o A. O A é verde, tá? Tem o B, Que é preto. que é preto. E tem o C que eu vou deixar de fora. Por que eu vou deixar de fora? Porque ele não se relaciona com o B, ó. O C não está se relacionando com ninguém aqui, ó. O A, tem o B, tem o A e B. Por isso que eu juntei aqui, tá vendo? A e B. Esse aqui é a interseção, que é o que é igual. O C eu vou deixar de fora aqui, porque ele não precisa estar junto. Não vou usar mesmo. E o C aqui. Tá bom? Agora eu vou... Porque o C ficou de fora. Porque o C não está fazendo nem amiguinho com A e nem amiguinho com B. Se o C estivesse fazendo amiguinho com A ou com B, ele entraria no conjunto maior. Deu para entender? Que a gente só vai usar o conjunto A e B porque eles se relacionam. Nessa questão de diagrama de Venn, é relacionamento. É aquela questão. Um exemplo, eu vou ficar com a pessoa que eu gosto. Se eu não gosto daquela pessoa, para que eu vou ficar com ela? Entendeu? Então, toda vez que vocês forem fazer uma questão sobre diagrama de Venn, vocês sempre vão procurar aquele elemento que se relaciona com todos ou aquele elemento que se relaciona com pelo menos um. Vamos fazer agora. Vai, Jafé. Ó, sempre que for fazer essa questão, você começa pelo meio. Do meio para fora, nunca comece por aqui. Sempre começa de onde é que tem mais união interseção entre os conjuntos. Então, onde é que tem aqui interseção? Aqui não tem interseção, então eu vou começar por aqui. A e B, né? Ele deu o número aqui, ó, 150. Eu pego essa informação, a questão falou 150, então o que eu vou fazer é botar aqui. Eu não estou dizendo nada, que está dizendo são eles. Eles estão dizendo, então quem sou eu para discutir? 150. Agora, um erro que eu vejo acontecer aqui é a pessoa fazer o seguinte: A e B 150, chegar o A aqui, ó, eu vou botar 300. Porque aqui falou, só que não é assim que se faz. Quem fizer isso vai aprender a questão. Então, como vocês estão aqui, vão aprender a fazer de uma vez. Não coloca 300 porque ele falou. Por que não coloca? Porque esses 300 é tudo. Esse 150 faz parte dos 300 que ele falou. Então, o que eu vou fazer? Vou botar 150. Por que eu vou botar 150? Porque agora tem 300 dentro do A. Ó, tem 150 aqui e tem mais 150 aqui. Então, tem 300 no total no A. Foi o que a questão falou. Vamos agora Todo mundo entendeu o que Jafé fez? Ele retirou de A o que já existia entre A e B. Todo mundo entendeu? Ele subtraiu da interseção de A e B. Todo mundo entendeu? Tem 20 pessoas, então eu quero ver 20 sim. Senão a gente não continua a aula. Se entendeu o que Jafé faz, coloca assim. Boa, Jafé, continua. Ok, já que todo mundo está entendendo, então eu passo pro B. Mesma coisa. Ele falou que tem 270 aqui, então tem gente que vai colocar aqui, ó, 270. Não pode, porque senão vai errar. Tem que subtrair. Por isso que eu falei que é para começar de dentro e para fora, porque se fizer logo de fora, não tem como fazer o meio. Se começar de dentro para fora, você consegue acertar. Então, se aqui tem 150, quanto é que falta para fazer 270? Por que 270? Porque ele falou aqui, ó. 270. Então, quanto que falta adicionar para eu chegar ao valor de 270? Se já tem 150, falta botar 120 aqui.
Por quê? Quando eu somar aqui, ó, 150 mais esse 120, vai dar o 270 que ele falou. E aqui, 80. Não tem nem o que fazer. 80 aqui. Então, ó, se eu fizesse errado, ó, aqui seria 300 e aqui seria 270. Tá vendo que o resultado ia mudar muito? Agora, o que é que vai fazer? Ele quer a quantidade de pessoas. Então, eu vou somar todo mundo. Tem esse aqui de pessoas. Tem esse. Tudo aqui é pessoa. Tem esse. Tem esse aqui. Então, eu vou fazer a conta de cabeça porque dá muito trabalho escrever esses números aqui sem uma mesa digitalizadora. 150 mais 150, 300. 80 mais 120, 200. 200 mais 300, 500. Eu vou fazer de novo aqui com isso aqui, ó. 150 mais 150 fez 300. 80, guarda esse 300. 80 mais 120, 200. Agora, bora somar os 300 guardados com esses 200 que eu achei. 300 daqui, que eu somei, mais os 200 desse aqui. 500 é a resposta. 500 pessoas foram entrevistadas no total. Deixa eu sair agora para ver a próxima questão, né? Quantas questões quer que eu faça? Não, Jafé, só precisa dessa. Tá Eles bom. entenderam o conceito que... Vitória Bertano, professor, se somar e subtrair da mesma coisa também, pode ser, né? Faça assim, pode, Vitória. Desde que chegue ao resultado final e bata com a questão do gabarito, pode fazer desse jeito. Então, depois que ele fez todas essas subtrações da interseção com o outro, ele pediu o total, então ele somou. Todo mundo entendeu, pessoal, essa questão sobre diagrama de Venn? Olha Todo aqui a mundo soma. entendeu como é que ele fez? Ok, Jafé, beleza. Sim. Pode para a tela, Jafé, pode parar a apresentação, que a gente agora vai conversar um pouquinho para encerrar nossa aula. Tá bom, peraí. Quando interromper, tu fala, viu? Interrompeu? Interrompeu? Sim. Interrompeu, né? Tá bom, vou desligar o meu microfone também. Só ouvir agora. Todo mundo está me ouvindo, galera? Todo mundo está me ouvindo? Jafé está me ouvindo? Sim, professor. Vamos lá, galera. Sim. Tô ouvindo sim. Vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje? Vocês têm alguma dúvida em relação à aula de hoje? Em relação à aula de hoje, vocês estão com alguma dúvida? Pode falar também, tá, Jafé? Todo mundo está dizendo que não, tranquilo. Então é isso. Todo mundo então sai dominando e juntos, Então né? é isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Dizer que eu já a gente não é professor formado, mas a gente está tentando dar o máximo para vocês. Eu quero pedir desculpa também por interferência minha, interferência dele. Tem essas falhas em questão a internet. Sim, Vitória, a gente vai disponibilizar o Cindy. Já vai mandar o Cindy para mim no WhatsApp e eu vou disponibilizar sim. Ó, fala, Jafé, também. Fala. Ó, pode me chamar no WhatsApp que eu envio pelo PDF, tá? Pode também, ó. O número do Jafé tá aqui. Pode chamar ele e que ele disponibiliza a aula para vocês. Para quem chegou um pouquinho tarde e não ouviu a apresentação, quem estava apresentando a aula foi o monitor de matemática. É até bom que ele disponibilizou para vocês a questão do Número que eu dele, respondo. que fica até bom para